Voltamos e vamos falar de playoffs finalmente, né? Vamos falar dos candidatos ao título. Já vai se inscrevendo, deixa o like aí no canal para dar sempre aquele apoio, né? Segundo episódio aí maravilhoso do nosso podcast. Então, por isso que eu sempre peço o like e sua inscrição para ajudar nesse projeto aqui da Alternativa Esporte Web. Já sabe, em todas as redes sociais, @aesporteweb. Muito fácil, tá bom? Não precisa nem fazer o soletrando do Luciano Huck aqui. E vambora, aqui tem muito time agora pra gente descrever. Vai ter uma série de episódios bacanas pra gente falar de playoffs, pra gente falar de play-in também, que é muito importante. E vamos começar que essa série a gente vai... como é que é o nome? Agora até chega, deu um esquecimento aqui pra mim, mas a gente vai dissecar os times, tá? A gente vai trazer aqui pra vocês quais as forças, por quê, como eles podem fracassar e o que eles precisam construir ainda pra chegarem firmes, né, de fato nos playoffs ou até os play-ins, né? No play-in, no caso, precisa passar pra estar no playoff. Vamos então para a Conferência Leste, é lá que a gente começa, rapaziada. Começando pelo líder, né, aquele que está na liderança, mas sem diferença nenhuma agora, né, porque o Brooklyn chegou perto, né, chegou no mesmo número, o recorde no caso, né, 36-17. O Philadelphia 76ers, que já tem a volta aí do nosso Embidão da massa, o time do... aclamado e também confrontado, né, criticado também, nosso querido Doc Rivers. O time que tem suas forças, né, não é nada fraco, tem ali um quinteto até que especial, né, vamos assim dizer. Joel Embiid, Tobias Harris, Ben Simmons, Seth Curry, experiente também, Danny Green, o menino Shake Milton, George Hill, Dwight Howard, quem mais aqui? Mike Scott... E tinha um que eu tava querendo pegar aqui, mas tava no meu querido esquecimento, né? Mas na verdade é o Kevin Richardson, só que é da temporada passada, né? Ele tá agora no Dallas Mavericks, vamos assim falar. Enfim, o Philadelphia 76ers tem como sua grande força, e a gente não pode nunca deixar de destacar isso, a defesa, né? Principalmente com a chegada do Danny Green, que apesar de todas as críticas que teve no ano passado no Los Angeles Lakers, continua e sempre foi, não deixou de ser, um excelente defensor e tem muita experiência em playoffs, né? Campeão com Cleveland, campeão com Cleveland não, se não me engano, né? Porque ele tava na época do LeBron ainda, né? A primeira vez antes dele sair pro Heat. Mas campeão com os Spurs, campeões com Toronto, campeões com Lakers. E agora ele também tá aí nessa leva do Philadelphia. Antes de tudo, antes até da gente começar a dissecar isso, mostrar porque o time pode, mostrar qual é a fraqueza do time. O time pode ganhar a NBA? Muito difícil. Primeiro ele vai precisar pra mim, que é o complicado, passar pelo nosso querido Brooklyn Nets. Mas gera confronto, tá? O Brooklyn Nets tem muitas estrelas, é um time que decide com certeza, né? Não tem como não falar desse ataque, James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, mas a gente não vai falar dos Nets agora. É sim uma grande peça, é um grande time, é um grande entrave, é um grande adversário para a equipe do Philadelphia ter que passar, né, na final. Mas a gente não pode deixar de destacar o buraco defensivo que é a equipe do Nets. Tá? E eu vou dizer uma coisa, como a gente fala no futebol, como a gente fala no basquete, defesa ganha jogo, e a gente já viu Toronto fazer isso, a gente já viu Indiana Pacers de Nate McMillan chegar a playoffs vários anos seguidos em quinto, sexto, quarto colocado de uma conferência, e isso não é pouca coisa. É um time que tem All-Stars, tá? Então pode, pra mim, tem a possibilidade, eu não estou dizendo que é certo, existe a possibilidade de ganhar pra mim do Brooklyn Nets e de repente fazer uma final com o provável do outro lado, né, que a gente vai conversar depois melhor, o Los Angeles Lakers. Agora, já pra enfrentar um time que também se defende bem e ataca bem na final, aí eu acho um pouco improvável, né? E vamos aí, os porquês.
o Philadelphia tem como sua grande força, como falamos, a defesa, porque defende fora do garrafão e dentro dele. Dentro dele a gente nunca pode deixar de ressaltar o nosso querido Joel Embidão da massa, né? Uma força sobre-humana ali, sobrenatural, gigante, forte, melhorou o seu arremesso a média distância, tá um pouquinho até melhor em bolas de 3, cara, decidindo, chamando o jogo pra si. Tá muito diferente o Joel Embiid, que pra mim é o franchise player dessa franquia e tá levando aí muito bem. Não é à toa que tá brigando pelo prêmio de MVP. Vale ressaltar também a grande defesa, que não é um jogador baixo, tá? Apesar de ali de meio que ser um ala, um shooting guard, ele tá meio que até levando as bolas no jogo, vamos assim dizer. O Tobias Harris, excelente marcador, alto, pode às vezes marcar até um 4 num mismatch, né? Que acaba acontecendo ali, obviamente, na marcação de um pick and roll, coisas parecidas. E pra mim também muito bom na defesa, muito difícil de passar, é decisivo, excelente, a gente não precisa nem falar, né, em bolas de 3, apesar do aproveitamento também inconstante ainda, mas tá chamando também a responsabilidade pra si, principalmente na falta do Embiid que teve nessa temporada. A gente não pode deixar de falar que as bolas de 3 do Danny Green estão caindo, aconteceu com o Lakers desfalcado já, né, a gente não pode deixar de ressaltar isso, mas caiu a bola do Danny Green lá decisiva, que eu acho que o Philadelphia chegou a fazer 109 pontos. Marcação excelente. O Ben Simmons, ótimo, excelente marcador. Apesar de ainda e sempre é o questionamento: faltar na bola de 3. Aquele arremesso de longa distância. Aquele algo assim, que aquele espaço, aquela coisa que poderia ajudar até no próprio se livrar da marcação dele. Que não ajuda, né? Que aí o pessoal dá uma certa distância e sabe que precisa do contato, sabe de tudo, né? Do Ben Simmons, a gente já sabe. Para contribuir com isso, o time trouxe aí o Seth Curry, né? Da família Curry, irmão do Steph Curry, que aí é muito bom, né? Trouxe o George Hill, armador experiente ali, segunda unidade. O Shake Milton também tá ali. O pivô Dwight Howard, né? Trouxe muita gente. O Mike Scott também que tá jogando bem. Muita gente que conhece isso. Conhece playoffs, sabe exatamente o seu papel, jogadores experientes da liga, que não tem lá seu ego muito grande, já provaram isso dentro de tudo. E pra mim é a equipe que mais pode surpreender esse ano. Pra mim, assim, eu acredito num Philadelphia, eu vejo até uma possibilidade do Philadelphia surpreender e chegar na final, né? Como o caso de um Suns e o Utah Jazz lá na Conferência Oeste, né? Mas como estamos falando de Leste, então pra mim, e com o técnico, né, o Doc Rivers, que querendo ou não a gente não pode ignorar, já foi campeão com o Boston Celtics, técnico experiente, treinou grandes equipes, com experiência em playoffs, e pode levar esse time, pra mim, de fato, longe. Tá bem organizado, tá bem planejado. Embiid e Ben Simmons fazendo uma força imensa ali dentro do garrafão. O Tobias Harris ali guiando junto na troca de passes ali naquele vai e vem. Tá levando com ele o Danny Green, tá levando com ele o Seth Curry. Então tá um time muito encaixado, cara, muito bacana de se ver. Tem a bola de fora, tem a bola de meia distância até com o Embiid, como a gente falou. Uma marcação bacana, o garrafão não, nem se fala, né? Impressionante. Então pra mim, o Philadelphia 76ers é aquele que já teve, né? Quem gosta de futebol também, né? Que já teve aquela revistinha placado, pode surpreender e pode chegar de fato, sabe? Agora precisa passar do Brooklyn Nets, que é do que a gente vai falar agora, que é o segundo lugar da conferência, tá bom? Mas tem o mesmo recorde, o 36-17, tá aí realmente atrás somente por questões de confronto direto, é o segundo colocado da conferência. Eles a gente não precisa nem falar, né? A gente começa aqui a ler, olha só cara experiente e fera. James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Joe Harris, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Jeff Green, DeAndre Jordan, e aí começa o núcleo novo, que também tá dando show. Bruce Brown, Landry Shamet, o Nicholas Claxton, né, que o pessoal fala, Elijah Johnson, que é ex-Indiana Pacers, Dinwiddie, que tá chegando, Tyler Johnson, Timothy Luau Cabarro, Perry, Tioso, aí sim, vários outros, né, até o Shumper, que é também experiência, e o Jamal Crawford, experientes aí, já campeões, já aí líderes já está, enfim, é um time que fora de série, não tem o que falar, sabe, tipo, tem muitas vezes um banco melhor do que muito time titular da NBA, até em nome, né, de fato, não digo nem do que está jogando, mas enfim, é um time que de ataque, cara, talvez seja o melhor da história.
A gente tá falando aqui de um time épico, o Brooklyn Nets, tá? A gente tá falando de James Harden, a gente tá falando de Kyrie Irving, a gente tá falando de Kevin Durant. Desses que não tem título, que estão guiando assim, que são as estrelas principais. O James Harden, que já enfrentou playoffs o Golden State Warriors, o Warriors, né, em ano de título. E o que aconteceu? O Chris Paul se machucou e por isso não chegou. Mas era um time que tava na frente, levou a virada, tava próximo de ganhar. Imagina se o Chris Paul não machuca e aí era uma final de de Houston Rockets contra Cleveland Cavaliers. A gente talvez hoje não teria tanta predominância como foi, entendeu? A época do Golden State. Vale ressaltar também que foi antes da era Durant, né? Vamos assim dizer. Porque aquela era também ali foi inalcançável, né? E que está no time, inclusive, né? O próprio Kevin Durant dando show. Já foi campeão 2 vezes com o Golden State. Fez uma equipe incrível que chegou à final de conferência com nosso querido Oklahoma. Foi uma das grandes forças ali que não deu certo. Similar ao Milwaukee, sabe? Já tentou chegar em final de conferência, brigou ali, só que realmente chegou em final, brigou realmente em final de conferência. Faltou pouquinho assim pra ele ter feito história com o Oklahoma. O Kyrie Irving, parceiro eterno do LeBron, né, na época, apesar de ele estar arranjando muito problema, a gente sabe que o Kyrie Irving é um problema de fato ambulante, né? Não tem nem o que a gente travar, não é à toa que o mental dele é sempre o BO. Não é à toa que com o eject dele, né, quando ele foi ejetado da quadra no jogo agora contra o Los Angeles Lakers, né? Los Angeles Lakers contra o Brooklyn Nets, né? O jogo todo mundo queria, apesar de estar sem o LeBron e Davis. O Lakers afundou o Nets porque o Kyrie perdeu a cabeça. E o time precisava dele, porque não tinha o James Harden, sobrou só o Kevin Durant sozinho em casa, e não tinha um segundo apoio. Não mérito dos Lakers, não foi. O Lakers foi sensacional. Marcou bem, soube atacar. O Frank Vogel tá de parabéns. E olha que eu não costumo dizer isso. Mas o Steve Nash não soube guiar a sua equipe sem um apoio de uma segunda estrela. O Blake Griffin tá voltando aos pouquinhos. É uma peça experiente. Tem um arremesso um pouquinho consistente, tá? Que nem o LaMarcus Aldridge. A marcação até tá melhor do que a do Aldridge. O Aldridge tá se adaptando, fazendo um pivô ali, meio que colocando a mais uma mobilidade e um recurso ofensivo que não tem, por exemplo, o DeAndre Jordan, entendeu? O Jeff Green não tem nem o que falar, cara. Ele tá arrasando esse ano, tá jogando muito, o arremesso dele tá caindo. O Bruce Brown dando show ali, aquela segunda unidade. O Shemet também, muitas vezes em quarto, quando ele entra e o placar tá tipo 20 pontos, você acha que o placar vai diminuir? Os caras aumentam, acerta a bola de 3 e termina de afundar o time. E aí eu nem preciso falar do Claxton, né, que pra mim, nossa senhora, é o cara pra marcar o Antetokounmpo, entre aspas. Vai marcar? Eu não sei se vai marcar, mas é o cara pra marcar um Antetokounmpo. Entende? É o cara pra marcar um Embiid, aquele cara mais forte, com mobilidade, é aquele cara que pode ser o Coringa do garrafão. Então o Brooklyn Nets, pra mim, o que precisa ajeitar é defesa. Como é que você vai furar como é que você vai, no caso, cobrir os seus furos? Como é que você vai cobrir a falha do James Harden? Não tem uma excelente marcação. O Kyrie Irving tá melhorzinho, é aquele cara chato que tá ali roubando bola e tal, mas não pode perder a cabeça, você tem que controlar o mental do Kyrie. O Durant a gente não precisa falar muito, a gente já conhece, um cara excepcional, só que o ego é o que pega pra ele, mas o ego acaba não entrando em campo, né, de fato, quando ele tá, a gente sabe que o Durant vai lá e resolve. LaMarcus, DeAndre Jordan, Blake Griffin, Jeff Green, Shemet, Bruce Brown, toda essa galera pra compor o elenco. O Joe Harris é aquele cara pra meter a bola de 3. Ele vai ficar ali na zona morta. Porque quem vai ter a bola é o James Harden, é o Kyrie Irving, entendeu? Que até como é que eu falo? Se comprometeu a ser mais um arremessador, né? Deixou mais a criação pro Harden. E o Durant. Então essa bola vai ficar com quem? Vai ficar com eles três. O Joe Harris vai ficar ali no cantinho, só que é o Joe Harris, cara. Então, o Joe Harris numa zona morta, quando receber essa bola vazia, é caixa, cara. É caixa, como a gente fala no futebol. É bola de 3, então é uma arma ofensiva perigosíssima também que tem ali. Ainda tem que ver se vai entrar com o LaMarcus ali no pivô, se vai entrar com o Claxton, de repente se vai entrar com o DeAndre Jordan, porque é mais experiente com o Claxton. Ainda tem que se acertar. Eu acho que ainda tem arestas a serem aparadas ali, principalmente pelo lado do Harden e do Durant. Vira um buraco defensivo, o Joe Harris tem que se desdobrar, você acaba tendo que tirar um cara do garrafão.
E isso pra mim é o que pega. Se pegar um time que tiver comprometido, porque não vai poder dormir contra esse time, porque a gente nunca pode esquecer do ataque desse time. E é isso que faz esse time ser favorito. Mas se pegar um time comprometido, cara, a ganhar, de fato, a chegar, tá ali na final com garra, consciência, foco, sobriedade, dá pra vencer o Nets. Principalmente se você tiver estrelas pra isso, que pra mim é o caso do Los Angeles Lakers, que até tem o apoio do Andre Drummond agora, Montrezl Harrell, Marc Gasol, que a gente não precisa nem falar de Anthony Davis e LeBron James, né? Enfim, mas pra mim é um time frágil ainda. Pro nível que tem, é um time frágil. Precisa consertar. Tem um mês e pouquinho ainda, início de playoffs, tem muita coisa. A gente sabe que as táticas de fato começam a ser implementadas mais pro finalzinho da temporada, entrada dos playoffs, pra gente ver de fato o que os times estavam pensando, o que estavam desenvolvendo. Então a gente também tem que dar esse crédito. Por enquanto, pra mim existe fragilidade nesse Nets. Mas é só isso. A gente hoje falou de Conferência Leste, de Philadelphia 76ers e nosso querido Brooklyn Nets, a equipe lá do Brooklyn que tá galáctica, né, contra a equipe do Embidão. Possível final de conferência, inclusive jogaço, viu? Vou querer, inclusive, acompanhar. É isso, esse foi o primeiro episódio. Já a gente vai falar também de Conferência Oeste, vamos falar de Play-In e muito mais. Esse foi o segundo episódio do Sérgio na NBA com o nosso querido, e eu, né, no caso, Sérgio James. Um abraço, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, tá bom? @asportweb em todas as redes sociais e até mais.